Uma história de Santo Agostinho está no livro Frutos do Caminho. Naquela manhã, o santo de Tagaste voltava de um sono profundo para acordar diante da realidade que o exercício da existência lhe exigia. Seus olhos estavam sem brilho, sua pele pálida e sua boca silenciosa. Diante dos ataques que sua terra natal sofria e da dureza das imposições dos novos conquistadores do seu povo, Agostinho sofria, vendo que a igreja que professava tinha rumo incerto. Diante de tanto desconsolo e da ausência dos fiéis e amigos que por longo tempo o acompanhavam, o padre de Tagaste se entregou à súplica, recorrendo à ajuda do Senhor para que sua fé não evadisse de seus domínios e fugisse para distâncias difíceis de serem alcançadas. Orando em lágrimas, ouviu suave voz de reconforto e alerta: "Segue meus passos." E repetiu-lhe: "Segue meus passos." Atônito pelo acontecido, o padre amigo desperta da reclusão, volta ao trabalho da vida e, como sempre, busca a despensa e abençoa um a um os pães consagrados aos carentes. Visitando e levando a palavra do Cristo de Deus a cada criatura, o padre amigo fica sabendo que um velho se alojara em um pequeno casebre abandonado. Pronto a conhecer a necessidade alheia e corresponder com atitude generosa, Santo Agostinho dirigiu-se ao teto simples, adentrando ao pequeno cômodo que lhe recebia de portas abertas por falta de recursos. Foi encontrar alojado sobre um monte de feno a figura pálida e febril de um velho que mal conseguia conversar. O padre ajoelhou-se diante do quase cadáver e, segurando suas mãos emagrecidas e frágeis, perguntou-lhe: "Como te chamas, filho?" Os olhos da pobre criatura buscaram o rosto do padre e, com esforço, aquela boca ressequida falou: "Jonathan, venho de longe, meu sacerdote. A vida a que me trouxe e o tempo se encarregou de me dizer tudo, mas sinto que o fim está próximo." Agostinho busca com carinho animar a criatura enfraquecida. "Desejas pão ou água? O que posso fazer para ajudar-te? Tua presença é a ajuda que preciso." Há muito, a minha conversa é com os ratos que não me compreendem ou com os pequenos insetos que buscam a minha pele à procura de alguma coisa que possa servir-lhes. Viajei muito, padre. Fui criança como todo mundo. Fui jovem, tive amigos, mas da família sobrou apenas a mulher que me abandonou, algum tempo depois de saber de minha invalidez. Fiquei só. Os amigos, por certo, não poderiam reconhecer um corpo apodrecendo sem recursos para alimentar-lhes a amizade e eu sem poder prendê-los de alguma forma. Mas compreendi a lição de Deus e, ao ficar só, o Criador me ensinou a não odiar, não temer, não invejar. E se em mim há orgulho, ele deve estar envergonhado e abatido. E junto à vaidade e ao egoísmo, me escondo neste aconchego simples. Hoje, me enriqueço com tão graciosa visita. Agostinho deitou a cabeça sobre o peito daquela alma irmã e, em lágrimas, relembrando o abatimento da manhã que lhe envolvera todo o ser, disse-lhe: "Oremos juntos. A gratidão do encontro muito merece de minha parte, porque renasce em mim a força que quase se afastara do meu coração."
e fechando os olhos para buscar o Senhor através da prece, escutou a terna voz daquela manhã que mais uma vez lhe chamava a atenção. Abre aspas. Continue a seguir meus passos como hoje, e que assim seja sempre. Fecha aspas. Agostinho desperta de uma noite difícil, triste, abatido, desmotivado, porque o peso do mundo recaía sobre ele com toda a sua força. E Agostinho, naquela experiência reencarnatória, era um ser humano, com grande capacidade, com grandes sentimentos, mas também era humano. E nós, humanos reencarnados, temos muitas dificuldades em lidar com as situações que o mundo nos impõe, que a vida nos oferece. E ele estava muito triste, sentia como se a sua fé estivesse abalada pelas notícias do mundo, pelo que estava acontecendo ali na sua órbita, mas o que ele fez, ao invés de se entregar plenamente àquele momento depressivo de tristeza, Agostinho vai para a prece. Agostinho busca o recurso da oração e na oração ele encontra a resposta. Segue meus passos. Ele ouve essa voz e identifica que ela veio do alto. Segue meus passos. E aquilo gera nele um ímpeto. E ele se levanta e ele vai para a ação. Toma a atitude. E em um dado momento do dia ele vai visitar um homem que está numa situação muito dura, de muito sofrimento, abandonado, em um pequeno abrigo, solitário, abandonado, esquecido. E Agostinho se aproxima e ouve uma mensagem de um homem que foi abandonado, e essa mensagem renova dentro de Agostinho a sua fé. Recebe uma lição daquele que sofreu, que teve amigos, que teve mulher, que teve bens. Ele não serve mais, é um inválido, não presta mais para nada. E quando isso acontece, o abandono se faz presente. O esquecimento se faz presente. E Jonathan, já nos momentos finais de sua experiência, adquire uma grande sabedoria, porque não adianta nada nós caminharmos em uma experiência física e não tirarmos de tudo a sabedoria, a reflexão, que fará com que a gente suba de patamar evolutivo. E Jonathan diz: compreendi a lição de Deus, e ao ficar só, o Criador me ensinou a não odiar, não temer, não invejar, e, se em mim há orgulho, ele deve estar envergonhado e abatido, junto à vaidade e ao egoísmo. Me escondo neste aconchego simples. Palavras sábias de quem entendeu os motivos pelos quais passou pelo que passou. O que é que o ser humano faz quando ele passa por dificuldades? Ele xinga, ele reclama, ele se torna ateu, blasfêmias, diz que não aguenta mais, diz que não suporta mais, diz que a vida é pura ingratidão. Quando se vê abandonado, quando perde bens materiais, é a revolta que visita, é a raiva, é a cólera que domina aquele por ele não ser mais quem era, ter o que tinha. E aí Deus, que quando ele tinha era um Deus bom, quando ele não tem é um Deus mau, perverso. Ou melhor não existir, melhor ser ateu, melhor fugir das responsabilidades. Jonathan ensina a Agostinho, que já era um espírito elevado, uma lição fantástica do homem simples,
que entendeu que a solidão que o visitou lhe trouxe uma capacidade muito maior do que quando ele estava com amigos e com a mulher. Porque ali ele estava cego e surdo, nos faustos da vida, no conforto dos bens materiais. Quando isso lhe foi tirado, Jonathan entendeu uma lição que ele nunca mais se esquecerá. E essa lição transforma o homem. É uma lição que transforma o ser humano, se ele souber entrar por essa porta. Porque muitos são convidados a essa porta e preferem a porta larga. Perdem uma oportunidade de evolução, de crescimento, que lhes será muito cara no futuro. E Agostinho chora, reza e agradece a Jonathan e a Jesus pelo trabalho, pela possibilidade de ser útil, de ajudar alguém. E ouve as palavras novamente do Mestre. Continue a seguir sempre os meus passos e que seja sempre assim. Jesus nos convida todos os dias a segui-lo de muitas maneiras. Nós aceitamos o convite? Ou nós aceitamos o convite da televisão, do seriado, do jogo de futebol, do shopping center, das praias, do consumo? Qual é o convite que nós temos aceito? Das luzes e o barulho do mundo ou o convite da vida superior, dos planos elevados, da elevação do ser? Qual é o convite que nós temos aceito? Quando você está triste, quando eu estou triste, quando nós estamos tristes, nós vamos à prece ou nós vamos à entrega, à derrota? Nós damos guarita à esperança ou à desesperança? Nós damos campo à depressão ou nós damos campo ao esforço, à vontade, à alegria? Quais são as escolhas que nós temos feito? Porque o mundo é como o mundo é. E o mundo não será um mundo lindo, maravilhoso e perfeito, porque é um mundo de provas e expiações e é assim que ele é. E temos que saber conviver com isso e entender o processo no qual estamos inseridos. É como o jovem que entra numa graduação e não deseja fazer prova, não deseja fazer trabalho. A regra do jogo é aquela. A regra do jogo do mundo é essa. Mas isso não significa que nós devemos nos entregar à desarmonia, à desesperança, à depressão, à tristeza, à angústia, à ansiedade. Qual é o motivo disso? Por que isso? É uma pergunta e uma resposta na qual cada um deve investigar. O mundo é o mundo, ponto final. Jesus nos convida todos os dias, de N maneiras, mas as pessoas confundem Jesus com religião, onde ele está preso numa cruz crucificado e de lá ele não sai, com falsas interpretações, falsas verdades, e as pessoas se agarram a isso e depois não acham mais saída do labirinto em que entram. A renovação deve ser feita por cada um de nós. A nossa fé deve ser revisitada todos os dias, na alegria e na tristeza, no sol e na chuva, de dia e de noite. Porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Somos os arquitetos de nossa história. Essa história de Jonathan e Agostinho nos traz importantes reflexões. E precisamos refletir para que a gente possa tirar lições e avançar num caminho de evolução e de crescimento. Na sequência, continuamos com mais estudos. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.